Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e Olitoque 2020, do canal do YouTube Sovurs. Continuando o fantástico livro de Harald Lichtenberg sobre os Jogos Olímpicos de 1960. Depois dessa página, onde foi mostrada a canoagem feminina, o domínio da União Soviética, vencendo a prova individual e a prova de duplas, com Antonina Seredina e Maria Shubina, vamos agora, seguindo os textos, aqui a prova de salto triplo, arremesso de peso, onde os americanos conquistaram todas as medalhas, o lançamento de disco, onde os norte-americanos também ficaram com todas as medalhas, o lançamento do dardo, vencido por Tsibulenko, da União Soviética, a prova dos 110 metros com barreira, onde os Estados Unidos novamente alcançaram todas as medalhas, os 400 com barreira, de novo, Estados Unidos com todas as medalhas, ouro, prata e bronze. Prova de 3.000 metros, vencida pela Polônia, os 3.000 com obstáculos, Zdzislav Krychowiak. A prova do decathlon, os Estados Unidos, campeões com Rafer Johnson. Também a prova dos 100 metros, a prova feminina, mais uma vitória dos Estados Unidos, com Wilma Rudolph, os 200 também vencidos pelos Estados Unidos, e as provas femininas, né? O domínio da União Soviética. A União Soviética teve um domínio fantástico nas provas femininas, venceu a prova de 80 com barreiras, aqui também ó, os 800 metros, que retornou ao programa olímpico. Essa parte de fotografias, aqui o norte-americano William Nieder, foi campeão do arremesso de peso, derrotou o Perry O'Brien, que havia sido campeão em 52 e 56, e o Dallas Long, que ficou na terceira colocação, Dallas Long, que seria o campeão em 1964. Venceu em 1964. Mais provas de atletismo, aqui a Wilma Rudolph, dos Estados Unidos, vencendo a prova de 200 metros, à frente da alemã Jutta Heine, e da britânica Dorothy Hyman. E o pódio da prova, Hyman, Wilma Rudolph e a Jutta Heine, da Alemanha, em que elas uma mostrando a medalha para a outra. O polonês Józef Schmidt, vencedor da prova do salto triplo, sucedendo ao grande brasileiro Ademar Ferreira da Silva, grande campeão, que nesses jogos não conseguiu classificação para a disputa da medalha. E aqui os competidores do salto triplo também, o soviético Witold Kreyer, ganhador da medalha de bronze, cumprimentando o norte-americano, que ficou com a 4ª colocação. Grande resultado. Soviéticos e norte-americanos aí confraternizando nesse momento na prova de atletismo. Aqui um momento de eventos históricos, eventos culturais na Roma Antiga, e mais provas de atletismo. Aqui mais um mergulho numa prova de velocidade, a prova masculina de 400 metros, a vitória do norte-americano Otis Davis, à frente do alemão Karl Kaufmann, que mergulhou para conquistar a medalha de prata, tentou ali obter uma medalha diante do norte-americano, e a medalha de bronze acabou ficando com esse atleta, Malcolm Spence, da África do Sul, conseguiu a medalha de bronze. A disputa de 800 metros, a vitória do neozelandês, o Peter Snell, em cima sobre o belga, o Roger Moyes, e ali na terceira colocação o George Kerr, das Índias Ocidentais Britânicas, que era uma equipe formada por Trinidad e Tobago, Jamaica e Barbados. Herbert Elliott, da Austrália, vencendo a prova de 1.500 metros. E aqui um alemão, o Karl Kaufmann, com a medalha de prata. E o Otis Davis, grande campeão da prova de 400 metros. Mais um competidor abaixo, o George
o George Kerr. Afirmando que obteve a medalha de prata nos 800 metros, mas na verdade foi a medalha de bronze. Mais um lance aqui, o Herb Elliott, né, sendo cumprimentado com sua fantástica vitória, pela sua fantástica vitória na prova de 1.500 metros. Mais competições aqui, o húngaro no lançamento de disco, húngaro Széchenyi, que não conquistou medalha, ficou somente na quarta colocação, teve que se curvar ao domínio dos poderosos norte-americanos, aqui na foto abaixo, que conquistaram as medalhas de ouro, prata e bronze. Ouro para Alfred Orter, prata para o Rink Babka e bronze para o Cochran, Richard Cochran. Cochran conquistou medalha de bronze. Amplo domínio dos norte-americanos. Fizeram isso também no arremesso de peso e nas provas de 110 metros com barreira e 400 metros com barreira. Aqui a grade acertada por um martelo e aqui o campeão do lançamento do martelo, o soviético Vassily Rudenkov, primeiro soviético a conquistar a medalha de ouro no lançamento de martelo. Ele acabou antecedendo grandes campeões como Romuald Klein, Anatoly Bondarchuk, Yuri Sedik, Sergei Litvinov e Andrei Abdulvaliev. Aqui os árbitros e o outro soviético, também vencedor de prova de lançamento, o Viktor Tsibulenko, que conquistou a medalha de ouro no lançamento de dardo. Ele havia sido medalhista nos Jogos de 1956. Aqui um grande resultado de Viktor Tsibulenko, da União Soviética. Mais provas, aqui as provas as disputas de natação, a Wilfried Ursmann, da Alemanha, aqui liderando a prova do nado de peito, mas que acabou vencida pela Anita Lonsbrough, do Reino Unido, que acabou conquistando, aqui nessas fotos de baixo, né, a Lonsbrough se aproximando e ultrapassando a Alemanha e conquistando a medalha de ouro. Aqui a Anita Lonsbrough, ainda com sua touca, sendo cumprimentada pelas alemãs, a Wilfried Ursmann e a Barbara Goebel, que completaram o pódio. A Dawn Fraser, vencedora da prova de 100 metros nado livre, bicampeã, aqui assistindo a uma demonstração do vestido de uma noiva, e competidoras do nado de costas, dos 100 metros nado de costas, a norte-americana, a Lynn Burke, que conquistou a medalha de ouro, a britânica Stewart conquistou a medalha de prata, e a japonesa Tanaka, medalhista de bronze na prova de nado de costas. Grande vitória da Lynn Burke. E abaixo, a Caroline Schuller, que foi a vencedora da prova dos 100 metros nado borboleta. Amplo domínio dos Estados Unidos nas provas femininas de natação. De 7 provas, as norte-americanas levaram 5. Aqui a Lynn Burke, né, a largada da prova de 100 metros nado de costas. Mais uma prova aqui do revezamento, né, as norte-americanas. E aqui a equipe, né, formada por Burke, Kempner, Schuller e von Salzer.
Interessante que essa foto não parece que há essas competidoras, porque no revezamento havia duas loiras, né? A Lynn Burke e a Christine von Salza. Nessa foto aparece apenas uma. Eu creio que essa foto está muito mais para ser a do 4 por 100 livre do que propriamente a do 4 por 100 medley. Mas, mais uma prova aqui, a vitória dos Estados Unidos, o revezamento feminino com medalha de ouro, a Austrália com a medalha de prata e a Alemanha, equipe medalhista de bronze. Nessa equipe há duas loiras, né, que poderiam ser a Christine von Salza, que está aqui nas duas, e ali atrás a Lynn Burke. Essa foto parece muito mais a do 4 por 100 medley do que a do 4 por 100 livre, mas a legenda aqui não, a legenda indica, né, que aqui seria do medley e aqui do 4 por 100 livre. Aliás, aqui seria o 4 por 100 medley. Não, aqui está certo, sendo do 4 por 100 medley está certo que tem a Von Salza e a Lynn Burke. Agora aqui está falando que é o medley, mas não seria o medley não, seria o 4 por 100 livre. Uma alemã aqui uma holandesa sendo consolada na natação. O casal, né, o Harold Connolly e a Olga Fikotova, que tiveram uma grande atuação em 1956. Fikotova campeã do disco pela Tchecoslováquia, Connolly vencedor do lançamento de martelo pelos Estados Unidos. E aqui abaixo, né, o John Henricks da Austrália, com a campeã dos Estados Unidos, aliás, com uma atleta, Bonnie Wilk, mas não fala qual a nacionalidade dela. Aqui a Jutta Heine, o revezamento da Alemanha, obteve medalha e os Estados Unidos tranquilos ali com a conquista da medalha de ouro. Medalha de prata no revezamento a Alemanha obteve. E aqui a soviética, a Vera Krepkina, tentando se comunicar com competidoras alemãs. A prova do salto com vara, vencida pelo norte-americano Donald Bragg, que ao final da prova deu um grito como se fosse do Tarzan, e o soviético Bulatov, que acabou se contundindo na queda. Prova de salto em altura, vencida pela romena Balázs Soter, o salto em distância, peso, aqui resultados das outras competições. As soviéticas venceram todas as provas de lançamento e arremesso. Aqui já a prova masculina, o revezamento 4 por 100 da Alemanha, bateu os Estados Unidos. Aqui o 4 por 400, vitória dos americanos, 4 por 100 feminino dos Estados Unidos, e a prova de maratona, vencida pelo fantástico Abebe Bikila, o etíope Abebe Bikila. Mais provas, resultados da esgrima, a União Soviética vencendo as provas masculinas de florete, individual e por equipe. Primeira vez que a União Soviética vence uma prova individual masculina de esgrima, com Viktor Jidanovic, foi campeão na prova. A Itália dominou a espada com Giuseppe De Fiume e a equipe, e no sabre, a vitória da tradicionalíssima Hungria, o grande Rudolf Karpat, que conquistou o bicampeonato e assegurou mais uma medalha de ouro por equipes. Nas provas femininas, a União Soviética venceu a estreante prova feminina de florete por equipes, enquanto que a Heidi Schmidt da Alemanha venceu a competição individual. Aqui veteranos, né, de outros Jogos Olímpicos presentes nos Jogos, o alemão Otto Pelzer, que foi um fantástico corredor da distância de 800 e 1.500 metros, mas a Guerra Mundial acabou privando esse fantástico corredor alemão da participação
olímpica. Outro aqui, o Malvin Whitfield, bicampeão dos 800 metros, aqui também, né, sendo festejado junto com o francês, o Marcel Ranceni. E aqui embaixo o Jesse Owens, dos Estados Unidos, 4 medalhas de ouro nos Jogos de 36, concedendo um autógrafo. O pódio da prova de 10 mil metros, o alemão Grodotzky, Hans Grodotzky, que era da Alemanha Oriental, ganhador da medalha de prata, o soviético Pyotr Bolotnikov, medalha de ouro, campeão, sucedendo ao grande Vladimir Kutz, campeão em 1956, e um representante da Austrália, que conquistou a medalha de bronze. A chegada da prova de 5 mil metros, o neozelandês Murray Halberg, à frente do Grodotzky, da Alemanha, e do Zimny, Kazimierz Zimny, da Polônia. E o Halberg aqui, extenuado, após completar a prova. Uma torcedora ali com seus adereços. Mais competições. Rafer Johnson, dos Estados Unidos, decatleta, fazendo seu salto em distância, arremessando peso nessa foto, travando um grande duelo com o chinês Yang, chinês de Formosa, conquistou medalha de prata na prova do decathlon. Curioso é que os dois estudavam na mesma universidade e eram amigos, o Yang e o Johnson. E lembrando que o Rafer Johnson foi medalhista de prata no decathlon nos Jogos Olímpicos de 1956. A chuva que atrapalhou um pouco as competições e o corredor, né, para os atletas passarem para chegarem ao estádio, a pista, o corredor molhado. Mais competições, a fantástica, talvez a maior saltadora em altura da história, a romena Yolanda Balas-Soter, ganhou com uma diferença de 14 centímetros, pulou 1,85 m, enquanto suas adversárias saltaram apenas 1,71 m. Grande resultado da romena Yolanda Balas, que de novo ela realizando seu salto. A final do revezamento, 4x400, a chegada da prova, o norte-americano Watts Davis, à frente do alemão Kaufmann, tal qual ocorreu na prova de 400 metros, embora na final, né, da prova individual, o alemão chegou muito mais próximo. E os norte-americanos comemorando a vitória, o Ehrman, o Young e o Glenn Davis. Glenn Davis aqui, ó, o mais curvado, campeão também dos 400 metros com barreiras. Grande corredor dos Estados Unidos com uma equipe poderosíssima. Lembrando que venceram o revezamento 4x100, mas tiveram a equipe desclassificada. Aqui a norte-americana Erland Brown, ganhadora da medalha de bronze no arremesso de peso. E aqui abaixo, fazendo um exercício durante um treinamento, a soviética, a Tamara Press, que foi a campeã do arremesso de peso. Abaixo, a soviética, a Nina Romashkova Ponomariova, que foi a primeira campeã olímpica da União Soviética, né, a primeira em toda a história, em qualquer esporte. Ela venceu nos Jogos de 1952 no disco com o nome de Nina Romashkova. 8 anos depois, conquistou a sua segunda medalha de ouro, agora com o nome Nina Ponomariova. Mais provas aqui, o alemão, o Martin Lauer, que ficou na 4ª colocação na prova dos 110 metros com barreira, que teve a prova inteiramente dominada pelos Estados Unidos. Medalha de ouro para o Lee Kelly, derrotou o Willie May, né? E aqui a chegada dos dois competidores, os dois norte-americanos. Aqui aqui a chegada do
Esse mais curvado é o Lee Kellogg, que conquistou a medalha de ouro. Aqui eles já estão bem à frente da chegada. Já haviam pulado as barreiras, tudo, já tinham cruzado a linha de chegada. O Lee Kellogg, dos Estados Unidos, ganhou a medalha de ouro à frente do Willie May, e a medalha de bronze ficou com outro norte-americano, Rhys Jones, que não aparece nessa foto. Rhys Jones foi campeão olímpico em 1964. Outra prova aqui, os 400 metros com barreira. Os norte-americanos também ficaram com todas as medalhas. Howard, medalha de bronze. Cushman, aqui caído, esse louro, medalha de prata. E o Glenn Davis, campeão de 1956, conquistou a medalha de ouro. Lembrando que o Cushman estava na 4ª colocação na última barreira. E da 4ª colocação deu uma arrancada e garantiu a medalha de prata. Aqui os torcedores. E a final da prova de 800 metros, a prova feminina, vencida pela soviética Lyudmila Shevtsova. A prova de 800 metros retornou ao programa olímpico depois de ter sido banida após a final de 1928, quando estreou nos Jogos. As competidoras passaram mal, ficaram extenuadas, e várias opiniões da época, inclusive cientistas, afirmavam que as mulheres tinham que correr distâncias menores. Na verdade, acabou prevalecendo mais um preconceito da época do que realmente, né, uma diretriz de saúde, uma diretriz científica. O preconceito prevaleceu acabou influenciando, né, a ciência, que é a grande Lyudmila Shevtsova, da União Soviética, medalhista de ouro, à frente da representante da Austrália, Brenda Jones. E a alemã, Donat, conquistou a medalha de bronze. Grande resultado da União Soviética. As competições de boxe lotadas, né? O público compareceu, forte domínio italiano, e já os italianos e os norte-americanos conquistaram 3 medalhas de ouro cada um. Aqui nessa foto, o Edward Kruk, dos Estados Unidos, derrotando o Walaszek da Polônia, garantindo a medalha de ouro. E na foto de baixo, um representante dos Estados Unidos, Armstrong, sendo derrotado pelo italiano Zamparini. Mas nenhum dos dois conquistou medalha de ouro. Outro momento da luta, o Becker, da África do Sul, sendo derrotado pelo Francesco De Piccoli, da Itália, que conquistou a medalha de ouro. E aqui embaixo, os 3 norte-americanos que conquistaram medalha de ouro. Aqui o Cassius Clay, futuro Muhammad Ali, que seria um grande nome do boxe profissional. O Floyd Patterson, que foi outro grande destaque do boxe profissional e foi campeão olímpico em 1952. Ao lado do Wilbert McClure, que conquistou medalha de ouro nesses Jogos de Roma, e também o Edward Kruk. Numa mesma foto, 4 campeões olímpicos do boxe norte-americano. Um de 1952, Floyd Patterson, e 3 de 1960. Edward Kruk, Wilbert McClure e Cassius Clay, futuro Muhammad Ali. Mais provas de atletismo, que um treinamento dos alemães, momento de treinamento. E aqui na prova, já a passagem, né, no Kuhlmann para o Armihari, que foi o vencedor da prova individual. Os norte-americanos fazendo um ensaio para o revezamento. E a última passagem, a troca do Johnson para o David Simon, dos Estados Unidos. Os norte-americanos aqui também realizando a troca, né? Os alemães e os norte-americanos fazendo a troca. E o norte-americano, o Simon, cruzando a linha de chegada na primeira colocação, à frente do alemão. Só que os norte-americanos foram posteriormente desclassificados e a medalha de ouro
foi para a Alemanha, aqui presente no pódio. Grande destaque para o super campeão Armin Hari, que venceu a prova dos 100 metros e o revezamento 4 por 100 metros. Alemães e norte-americanos travaram uma emocionante disputa nas provas de corrida nos Jogos Olímpicos de 1960. Mais uma prova, aqui a prova dos 3.000 metros com obstáculos, o polonês Zdzisław Krychowiak superando o soviético Nikolai Sokolov, e abaixo uma passagem dos marchadores na prova de 50 quilômetros. O Donald Thompson, do Reino Unido, conquistou a medalha de ouro, e aqui parece o John Ljunggren, um sueco. Parece que foi medalhista de bronze, aí preciso confirmar. Grande momento das competições. Mais texto, os resultados do torneio de boxe. Aqui os resultados das provas de luta. Mais provas de luta, domínio da União Soviética e da Turquia no estilo greco-romano, da Turquia e dos Estados Unidos no estilo livre. Mais resultados da luta. E aqui vamos ingressar no levantamento de peso. Vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, Geografia Olímpica, Olitok 2020 e o canal do YouTube Sovurs. Retornaremos para a última filmagem, para a última etapa do filme. Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.